paz do Senhor, queridos, amém, graças a Deus. Estamos mais uma vez aqui na Igreja Evangélica Deus e Fiel para estar gravando esta aula, a aula da Escola Bíblica Dominical, tá certo? Vamos fazer uma breve oração e vamos dar prosseguimento às nossas aulas online, né? Estamos nesse período aí de isolamento social, então em vista disso temos que estar fazendo as aulas dentro, né, dessa possibilidade da gente fazendo as aulas online, tá? Para que você não perca nenhuma aula, tá? Inclusive nós estamos fazendo esse tipo, nesse molde, desde a aula número 7, tá? Então 7, 8, 9 e agora a aula número 10, tá? Que nós vamos falar sobre um tema, olha, bem relevante, bastante importante nesses dias atuais, tá certo? Vamos orar então no nome de Jesus. Amantíssimo Deus, muito obrigado por tudo, Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor vai fazer através desta aula. Nos traga esclarecimento, que essa aula possa ser uma aula esclarecedora, possa trazer vida, possa trazer, ó Pai, esclarecimentos sobre dúvidas, sobre qualquer coisa que paira sobre as mentes dos teus servos. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. A aula de hoje é a aula número 10, uma aula bastante interessante, tá? Nós vemos aí que os professores anteriores aí estão fazendo uma apanhada aí bem interessante, e acredito que essa aula também vai ser muito reveladora para ti, tá certo? Vamos lá. Lição número 10. O título da lição número 10, ela vai falar sobre o Espírito Santo e a edificação da igreja. Eu vou estar aqui lendo alguns textos do texto bíblico básico que dá pano de fundo a esse tema, né? Eu não vou ler todos, tá? Eu separei aqui apenas 2 e vamos dar prosseguimento aí à nossa aula no nome de Jesus. Amém? O texto bíblico básico está lá em Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 13, tá? Do versículo 1 até o versículo 13. Como eu disse, eu não vou ler todos, vou ler apenas alguns, tá? Que eu separei aqui, que é mais importante. Vamos lá. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andais como é digno da vocação com que fostes chamados. O versículo número 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Separei apenas esses 2 versículos aqui, tá? Não que os outros não sejam importantes, mas acredito ser esses o que vai dar base para que nós viemos falar aqui. Embora vamos falar outras coisas a respeito também de todos os outros versículos também, tá certo? Efésios. A carta de Efésios é uma carta bem interessante, porque na ordem cronológica, ou melhor dizendo, ela é a carta da prisão, é a epístola da prisão, né? E alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia vai colocar a epístola, né, de Efésios como a rainha das epístolas. Rainha das epístolas. Mas por que provavelmente
tem essa significação e essa característica. Por quê, queridos? Paulo, quando escreveu essa carta, né, aproximadamente, né, eu até coloquei aqui, aproximadamente no ano 62 depois de Cristo, ele estava preso. Por isso que é chamada também a epístola da prisão. E a quantidade de revelações desta carta é enorme. Então ela se torna uma carta, uma epístola bastante importante, com várias revelações a respeito de muitas coisas, entre outras, nós iremos também estar aqui falando a respeito da edificação da igreja, um tema bastante, né, interessante nos dias de hoje, né, queridos? Estamos vivendo uma situação talvez não muito corriqueira para nós, é verdade? Uma situação bem delicada, em que temos agora que ficar, né, em isolamento social, né, por causa dessa pandemia. Inclusive eu estava vendo uma reportagem, né, e essa reportagem ela falava o seguinte, que hoje aproximadamente no estado do Rio de Janeiro existe 2.500 casos aproximadamente de Covid-19, com aproximadamente também 147 mortes. No Brasil é mais de 16 mil casos. E essa situação, essa doença chegou, né, no Brasil num período em que as pessoas estavam dispersas. Repare, no mês de fevereiro, eu tenho algumas informações que no mês de fevereiro deste ano, esta doença já estava circulando, mas só que no Brasil era carnaval. Entende, querido? A situação, a gravidade. E essa doença, ela não é brincadeira, querido. Segundo alguns estudos, né, alguns médicos, né, essa doença, né, como é uma coisa muito nova, algo muito, digamos assim, desconhecido dos médicos, eles não sabem exatamente qual é a causa, né, qual é as sequelas que ela vai deixar no corpo de quem teve esta doença. Então é muito preocupante, né? Mas você que está vendo essa mensagem, que você vai ver essa aula, né? Eu separei esse período aqui para estar falando sobre isso. Você que é espiritual vai entender. Esses dias me mandaram uma mensagem no meu celular, né? E falava assim algumas coisas e pedia para que nós fizéssemos um jejum. Queridos, a vontade e a ideia, ela é boa. Você vai entender o que eu vou dizer aqui. A ideia ela é muito boa. Só que, se nós pararmos para pensar bem, aí, se você for olhar a mensagem, você vai ver lá o texto que dá base para que as pessoas fizessem jejum, é 2 Crônicas capítulo 20. Ora, o texto de 2 Crônicas, provavelmente quem escreveu foi Esdras, provavelmente. Nós não temos uma absoluta certeza com 100%, mas pelo conteúdo de 2 Crônicas, 1 Crônicas e 2 Crônicas, provavelmente foi alguém com muita sapiência, foi alguém que detinha muito conhecimento e era muito sábio. Naquela época, apenas Esdras e umas pouquíssimas pessoas tinham esse conhecimento. Então, provavelmente foi Esdras, né, que escreveu. Aí, querido, eu falo uma coisa para você. O texto é 2 Crônicas capítulo 20. Se você analisar 2 Crônicas capítulo 20,
esse texto, esse capítulo, ele é inconclusivo. Aí você fala, Marcos, professor Marcos, como é que pode ele é inconclusivo? Sabe por causa de que ele é inconclusivo? Porque o capítulo 19 de 2 Crônicas, o capítulo 19 é que começa a história. Logo, o capítulo 20 ele é inconclusivo, se não tiver um contexto, e o contexto é o capítulo 19. Ora, o capítulo 19, se você prestar atenção, você vai perceber que Josafá, antes, ele passou pelos lugares aonde ele detinha autoridade e pediu para que as pessoas, para que os juízes se consagrassem e consagrassem o povo. Os irmãos estão entendendo? Quando há uma notícia, há uma informação de que o rei da Síria viria contra Josafá, qual foi o povo que foi para que ele separou para buscar ao Senhor, para jejuar? Foi esse povo que ele pediu para que se separasse. Aí no meio, queridos irmãos, eu não sou contra o jejum, não, de maneira nenhuma, querido. Só que o jejum ele tem uma finalidade, existe um propósito. Quem foi o povo que orou? Quem foi o povo? Quem foi o povo que jejuou? Foi o povo a qual foi separado e consagrado. Aí se pede para se fazer um jejum de nível nacional. Aí quem faz o jejum? Quem faz o jejum? Pessoas que estão em pecado, pessoas que não têm comunhão com Deus, pessoas que estão afastadas da presença de Deus, estão na casa de Deus, mas estão afastadas. Os irmãos estão entendendo? Isso é muito sério. A Bíblia vai dizer, esta Bíblia, ela vai dizer que Deus não ouve pecadores. Então, fazemos o jejum? Sim. Com a finalidade de quem são as pessoas? Porque Deus não ouve pecadores. Amém, queridos? Queria só deixar essa observação aqui para você, tá? Não sou contra, mas precisa ser feito de uma maneira diferente, né? Mas vamos voltar aqui para a aula, né? É claro que tudo que for gravado aqui faz parte da aula, eu sempre falo, né, outras coisas a respeito, né, vinculada à aula também, né? Vamos estar aqui falando a respeito de algumas coisas aqui também, né? E vamos lá. O Espírito Santo e a edificação da igreja. Queridos, o que me chama a atenção neste tema é uma palavra, a palavra edificação. A palavra edificação, ela significa, o ato ou efeito de edificar, erguer, levantar algo ou construir algo. Esses dias eu estava fazendo um estudo a respeito até desta palavra mesmo, mas mais abrangente, e os arquitetos e os engenheiros, para que você possa entender melhor o que significa uma edificação, antes de construir alguma coisa, antes de erguer alguma construção, algum edifício, há um estudo primeiro para saber se naquele terreno pode ser construída alguma coisa.
Talvez, se a pessoa não detenha esse conhecimento, ela vai erguer esta edificação, este prédio, esta casa, num lugar onde o terreno ele é impróprio. Aí, isso me chama bastante atenção. Por que isso me chama atenção? Porque o tema vai falar assim, o Espírito Santo e a edificação da igreja. Querido, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Essa igreja é formada por pessoas, que somos nós. Você que está me vendo aí, né, vai ver essa mensagem, vai ver esta aula através desse vídeo. Nós somos a igreja, querido. Quem nos edifica? O interessante é que o Espírito Santo, ele é o propulsor que vai nos proporcionar, ficou meio diferente, né? Mas é assim mesmo, essa edificação. Se você, eu, nós da igreja não tivermos essa edificação, nós não somos igreja. Porque o Espírito Santo é que nos edifica, é que nos fortalece, é que nos finca em lugar, sabe, em um lugar firme, próprio para nós crescermos. Aqui no Brasil existe uma cidade, a cidade de Recife, capital de Pernambuco. Essa cidade, ela possui uma situação meio atípica de praticamente quase todas as cidades litorâneas do Brasil. Entende? Essa cidade, ela possui, né, as áreas próximas ao litoral, próximo à praia, a maresia, né, ela é muito forte, ela corrói. Então, os engenheiros precisam ter mais uma preocupação. O que isso te chama a atenção? Talvez Deus esteja falando com você. O que te chama a atenção nisso que eu te falei agora? Os engenheiros precisam ter mais uma atenção, porque a maresia ela é mais forte. Os ferros que cobrem as construções, eles precisam ser revestidos de um material específico. Isso fala com você? Isso fala conosco, querido? Com certeza. O Espírito Santo de Deus, ele sabe a edificação certa, o revestimento certo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não importa o lugar que você esteja, se esteja muito maresia ou não. Segundo os estudos, essa cidade, né, de Recife, capital de Pernambuco, é a segunda cidade que possui a situação pior referente à maresia. Só perde para as cidades litorâneas do Mar Morto. Bem, só algumas informações, né, para que você possa entender aquilo que eu estou dizendo, né? Vamos beber aqui uma aguinha, né? Que eu posso continuar falando, né? Em nome de Jesus. Vamos lá. E toda essa situação, ela nos remete a uma passagem da Bíblia, Mateus capítulo 7, do 21 ao 27, onde Mateus capítulo 7, né, do 21 ao 27, vai dizer algo bem importante para nós. Mateus 7, capítulo 21, capítulo 21 ao 27. Aliás, melhor dizendo, Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica,
assemelhá-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só a palavra edificação. Quando nós deixamos o Espírito Santo edificar a nossa vida, nós edificamos a nossa vida na rocha. Porque vai descer a chuva, correr os rios, assoprar os ventos e combateram contra ela e não caiu. Ou seja, essa edificação precisa ser forte. E se ela estiver em lugar impróprio, ela precisa ter um revestimento maior e diferente. Os engenheiros e arquitetos sabem disso, né? Vamos lá. Vamos estar dando prosseguimento aqui para que a gente possa prosseguir aqui a nossa aula. A palavra introdutória diz assim: existe um relacionamento muito estreito entre o Espírito Santo e a Igreja, e deveras notável a sua participação na formação, na direção e na atividade regular dela. Define tudo aquilo que eu falei aqui. Define tudo. Agora eu lhe faço uma seguinte pergunta. Nos tempos de hoje, estamos buscando o Espírito Santo de Deus ou apenas é algo que está ali e a gente, sabe, sabemos que ele está ali, mas nós não demos a importância devida ao Espírito Santo de Deus? Romanos 8, versículo 26. Se o mesmo Espírito, ele intercede por nós. Queridos, o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você. Um Deus que intercede por mim, por você. Que coisa maravilhosa. Essa intercessão, ela é vinda de um Deus. Olha só que interessante. Repare que não é anjo que intercede. Não é arcanjos que intercede. Talvez você vai falar, arcanjos, Marcos. Depois com calma eu vou explicar. Existem outros arcanjos, sim. Porque lá em Daniel capítulo 10, quando Daniel ele está diante do anjo, e a palavra vai dizer que quando o anjo chega diante dele, fala: Daniel, desde o princípio são ouvidas as suas orações, eu vim por causa das suas palavras. Mas aí o príncipe da Pérsia, ele se pôs diante de mim. E durante 21 dias eu não pude descer, Daniel, com a sua resposta, mas a sua resposta tinha vindo, Daniel. Mas Miguel, um dos primeiros príncipes, assim diz a palavra, veio, e eu desci para te trazer esta boa notícia. Então existem outros, provavelmente existem outros arcanjos, tá? Vamos lá. A Bíblia, ela é interessante, porque essa intercessão, querido, ela é feita por um Deus que te conhece. Sabe por causa de que a intercessão, o que Romanos 8, 26 está dizendo, na sua essência mais clara, para que você possa entender? Alguém só pode interceder por mim quando ele me conhece. Se ele não conhecer as minhas reais necessidades, ele não consegue interceder.
É por aí. A nossa intercessão, querido, olha só que maravilha. Que maravilha, né? É feita por um Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas vamos prosseguir aqui. E aí, tá gostando da aula? A aula tá interessante, né? Mas vamos dar prosseguimento aqui para que a gente possa chegar até o final aqui com algumas conclusões, tá certo? Né? Deus vai falar com você, que você está assistindo essa aula. O tópico número 1 diz assim: o Espírito Santo e a Igreja. A palavra grega para definir igreja é eclésia. Nós falamos muito aqui esta palavra, né? Alguns valores aqui da igreja, né? Elas sempre falam essa palavra, né? Inclusive nosso pastor sempre está falando. Eclésia significa, é uma palavra grega que significa igreja, mas o significado dela é sair para fora. Eu só posso sair, amados, só posso ir lá fora quando eu sou edificado aqui dentro. Não é história de carochinha. Aí às vezes acontece aquela história de você... Acontece em algumas igrejas, não sou contra, tal, mas é uma opinião minha. O camarada se converteu hoje. Amanhã ele já está na rua falando de Jesus. Ô querido, que edificação é essa? O camarada nem passou pela edificação, nem passou pelo crivo da igreja, dos irmãos, e já está pregando. Isso é sério. É por isso que muitas pessoas estão longe do Evangelho, porque elas criaram uma expectativa falsa nas próprias vidas dela, criaram uma expectativa falsa, entende? Isso é sério. Amém? Então, a minha mensagem é que você se edifique. Mas Marcos, como eu vou me edificar? Lendo a palavra de Deus, separando um tempo. Esse dia eu falei com a minha esposa, nós temos tempo para tudo. Nós dormimos, nós precisamos dormir, senão a gente não vive, né? Temos tempo para o nosso trabalho, para os nossos filhos, para as atividades extras, vamos no mercado, almoçamos, vemos um bom filme. Inclusive ontem, vi um filme muito interessante, bem legal, um filme evangélico bem interessante, né? E alguns dias atrás também vi um outro filme que dizia sobre o zoológico de Varsóvia. É um filme bem extenso, e tem quase 2 horas, se não me engano até mais. Fala a história dos judeus, como esse povo sofreu, meu Deus do céu. Quando fala sobre judeus, o sofrimento deles foi muito grande, terrível. E 1939 a 1945, Hitler, ele invade a Polônia e leva prisioneiro muitos judeus. Aí você já sabe a história, né? O chamado Holocausto, onde aproximadamente 6 milhões de judeus morreram. 6 milhões. É muita gente. Mas só um dado para você, tomar conhecimento, para você estudar sobre essa história também, que é bem relevante, bem interessante, Como eu disse, esse filme vai falar sobre essa história aí, não na sua totalidade,
mais uma parte. Você vai ver o que é sofrimento. Tá certo? Depois você bota lá na sua Netflix, bota lá no seu, né? Você vai ver filmes bons, filmes que falam, né, a respeito de, né, de algumas coisas que vai trazer uma edificação para você, um conhecimento, né? Vamos lá. Já estamos aqui. Vamos pular aqui para o tema, para o subtema, né? Subtítulo, né? Melhor dizendo. O Espírito Santo animava os santos. Mesmo diante das tribulações, o Espírito Santo animava os santos. Interessante, né? O Espírito Santo animava os santos. Que a Bíblia vai falar em Hebreus capítulo 12, versículo 14, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, eu preciso buscar a santificação, né? Você confere lá. Incentivando-os a continuarem a sua obra. Atos 13, versículo 52. Hoje, a atual igreja de Cristo precisa continuar perseverante como a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela começou, se você for analisar o livro de Atos, você vai perceber que a igreja primitiva, ela começa dentro das casas. E hoje, onde nós estamos? Fazendo os nossos cultos dentro de casa, os nossos cultos doutrinais, né? Sobre doutrina. Eu tenho falado isso lá na minha casa, né? Um culto ao qual você possa falar para o seu filho o caminho certo, a sua esposa, né? Então a igreja primitiva, ela começou em casas, porque havia perseguição, não se podia pregar, estava sob domínio romano, entende? Inclusive, né, Jesus nasceu sobre domínio romano, e os judeus estavam esperando um governo militar que libertasse aquele povo do jugo romano, mas não era isso, né? Interessante, né? O Espírito Santo proporciona união. Aí eu separei aqui 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 12, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 11. Olha só que interessante. Vou ter aqui em 2 Coríntios, mas não é a primeira, né? Primeira carta. Às vezes a gente tem a mania, né? Tem um costume, né? Mania é uma palavra meio, né, incolocável dentro da igreja, dentro da eclesiastia da igreja, né? Dentro do templo, né? Nós temos o costume de falar segunda Crônicas, primeira Samuel, mas não é, queridos, tá? Samuel, o livro de Samuel é um livro, é o livro de Samuel, então é o primeiro e o segundo livro do profeta, do sacerdote, ou se você quiser chamar do juiz Samuel, um grande homem de Deus, né? Mas vamos voltar para cá. São tantas informações, mas vai anotando aí num caderno, num papelzinho,
tá? Eu quando estou assistindo assim, alguma coisa que me chama a atenção, alguma mensagem, eu pego um papel, uma caneta e vou anotando as coisas assim que mais me chama a atenção. Isso para mim se torna algo bem legal, bem interessante, porque aí depois eu posso olhar aquilo ali e tirar as minhas conclusões, né? Confrontar com a Bíblia. Inclusive eu tenho uma Bíblia aqui também muito legal, ó. Bíblia de Estudo Cronológico. Esses dias minha esposa, nós já vamos voltar para cá. Esse dia minha esposa, nós fomos dormir e minha esposa falou assim: filho, fala uma palavra para nós, fala um texto bíblico e tal. E eu falei assim: vamos ler o livro de Jó. Aí eu peguei esta Bíblia aqui. Aí ela percebeu que o livro de Jó estava lá próximo a Gênesis. Aí ela falou assim: filho, mas por que o livro de Jó está próximo a Gênesis? Aí eu tive que explicar para ela, né? Cronologicamente, o livro de Jó ele foi um dos primeiros livros a ser escrito, e provavelmente por Moisés. É por isso que ele está lá no início, nessas Bíblias de estudos, né? Bíblia de estudo cronológica, ela vai falar a respeito de algumas coisas bem interessantes também, né? Um estudo bem aprofundado, e é muito útil essa Bíblia aqui para que a gente possa saber se posicionar no tempo, tá? Porque às vezes você vai lá no livro de Daniel, aí você vai ver algumas coisas a respeito de Jeremias. Aí você percebe assim: Jeremias e Daniel? Sim, Jeremias e Daniel. Tanto que Daniel capítulo 9, no versículo 2, Daniel vai citar uma profecia de Jeremias. Entende? Então assim, a ordem cronológica te ajuda bastante nessa questão aí. Mas vamos voltar para cá, né? A gente estava falando a respeito de primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Olha só que interessante. Versículo 10, capítulo 12, né? Capítulo 12, versículo 7. Aqui, diz assim, ó. É 12, eu estava no 11 aqui, ó, 12, agora cheguei. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, e assim sucessivamente. Repare que é o mesmo Espírito, o mesmo Espírito Santo, ele concede dons diferentes para a igreja. É o mesmo Espírito. O texto vai falar aqui, ó, porque pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Ou seja, o dar, esse conceder de dons, ele também faz parte de uma edificação da igreja. Porque quando o Espírito Santo me concede um dom, é para que eu possa edificar a igreja. Interessante isso, né? Vamos lá. E a cada um é dada aqui
mas um só é o mesmo Espírito operando todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu faço uma pergunta para ti, meu amigo e minha amiga. Qual o dom que você tem buscado? Eu, professor Marcos, presbítero Marcos, ou simplesmente Marcos, tenho buscado o dom de cura e palavra do conhecimento, para que eu possa estar transmitindo uma boa palavra de edificação para você, para sua casa, para sua família. Busque, querido, não cesse de buscar, porque não é na primeira busca que nós vamos receber. É preciso uma busca diferente, mais incessante, né? Não é do dia para a noite, não é da noite para o dia. Desculpa. Que nós recebemos alguma coisa. Não é. É preciso busca, é preciso, né, comprometimento. Como eu disse aqui no início, muitas pessoas estão descompromissadas com Deus. Isso é terrível, isso é muito sério, querido. Muitas das vezes eu estou naquele púlpito e falo: Senhor, é muito difícil estar ali falando, querido, porque você precisa ser verdadeiro, precisa ser, sabe, você precisa ser você mesmo, precisa ser você mesmo. E às vezes nós falamos coisas, né, que não tem nada a ver, cara. Porque a pessoa A falou, a pessoa B falou, a pessoa C falou. Uma vez o pastor pediu que eu pregasse, já tem um tempo isso. Eu falei assim: Senhor, eu não tenho palavra nenhuma, não sei. Fiquei mais ou menos uma semana e Deus não falava nada comigo. Querido, nós temos o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus, querido. Não é possível que o Espírito Santo de Deus não fale com você através da palavra, através de uma oração. Eu comecei a orar: Senhor, fala. E Deus me deu uma palavra. E só que aquela palavra, ela vinha de encontro para mim mesmo. Aí Deus falou assim: agora você vai sentir na pele o que é essa palavra. Entende, amados? Que é muito difícil estar ali pregando. Não é fácil, querido. Manter-se fiel a Deus é muito difícil. Muito difícil. Porque nós temos vários inimigos e um deles é nós mesmos. Nossa carne, nosso eu. Às vezes quer falar mais alto, né? Mas graças a Deus eu senti na pele que houve algumas coisas, né, de enfermidades com a minha esposa, com a minha filha. Deus falou assim: agora você fala para a igreja. Amados, não é brincadeira não. Daqui a pouco nós vamos estar terminando, para a aula também não ficar muito grande. 2.1 O corpo formado por diversos membros. O Espírito Santo é o responsável por manter a unidade da igreja. 1 Coríntios 2,13, Romanos 8,9,
e o versículo 16. Ele é quem vivifica e concede os dons para a sua edificação. Foi o que eu acabei de falar aqui, né? E o Espírito Santo proporciona união. A palavra união, ela precisa ser uma palavra muito intrínseca na nossa vida, porque falamos de união e às vezes não temos união. Olha só que coisa meio que estranha, né? Falamos que temos união, mas não temos, mas não somos unidos. Um toma uma decisão, o outro toma uma decisão. Que união é essa, amados? Que união é essa? Às vezes eu me paro e me pergunto, até tento, amados, queridos, entender, mas se torna muito difícil para entender. Vamos supor, vamos colocar aqui vamos fazer algo coloquial aqui para você entender. Você e sua esposa, ou sua esposa e você, está vendo esse vídeo aqui agora. Quando você vai sair para algum lugar, no mercado, na farmácia, né, para trabalhar, você fala com a sua esposa, você avisa para ela onde você vai? Alguma coisa que você vai fazer na sua casa, você avisa para a sua esposa? Ou esposa, você avisa para o seu marido? O que a união vai dizer? A palavra koinonia, união, em comunhão. Eu preciso ter comunhão, porque eu só posso ter comunhão quando eu tenho união. Como eu posso ter comunhão se eu não tenho união, amados? Aí voltando aqui nossa colocação, às vezes maridos saem e não avisa nada para sua esposa, aí a esposa fica, meu Deus, onde está meu esposo? Liga para o celular, você não consegue falar no celular. Você está incorrendo no erro. Tudo que você for fazer, querido, a sua esposa ou o seu esposo, ele precisa saber, precisa tapar, porque você falar que nós somos o representante da nossa casa, mas também tem uma pessoa do nosso lado que também faz parte dessa representação. Na igreja é a mesma coisa. Ninguém pode tomar decisão sozinho, amados. É um conjunto. E o tema está falando exatamente sobre isso. O Espírito Santo proporciona união. Às vezes não temos união. Tomamos decisões aleatórias, sem consultar. Eu já disse aqui, eu vou repetir. Liderar não é dominar. O Império Romano, ele dominou, aniquilou, destroçou, matou durante 500 anos aproximadamente. E Alexandre o Grande, o imperador, quando tinha a idade de 33 anos, ele morreu. E antes de morrer, de falecer, que ele morreu de uma doença que até hoje é meio que desconhecida, não se sabe ao certo, né? Uns falam uma coisa, outros falam outras, né?
mas o fato é que ele morreu. Alexandre não tinha filhos, ou seja, o reino não poderia ser passado para o sucessor dele. Um dos seus generais chega e fala assim, no seu leito de morte: Alexandre, para quem vai ser passado o seu reino, o seu império? Ele vira para esse homem e fala assim: para o mais forte. O que aconteceu? O seu reinado, o seu império, que você queira aí melhor entender, foi subdividido entre os generais. O que aconteceu? Acabou. Quando há divisão, acaba, querido. A união acabou. O império também acabou. Então isso é muito complicado. Vamos estar aqui dando prosseguimento aqui. Unidos pela esperança. Paulo declarou que se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Você tem esperado Cristo somente nessa vida? 1 Tessalonicenses, aliás, 1 Tessalonicenses foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, aproximadamente 51 depois de Cristo. E o último livro, a última carta do apóstolo Paulo foi 2 Timóteo, quando Paulo estava prestes a ser decapitado. Para você, uma informação bem interessante. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, ela, no capítulo 4, versículo 16 e 17, vai dizer assim, que o mesmo Senhor, o mesmo é esse que desceu, que pregou esse evangelho, que fez maravilhas, que ressuscitou, curou, fez muitas coisas, aproximadamente, porque Jesus, ele começou seu ministério com aproximadamente 30 anos, nós já falamos aqui numa aula, e durante mais ou menos 3 anos e meio, Jesus, ele cumpriu o seu ministério, e durante todo esse período ele fez muitas coisas. É esse mesmo Senhor, ele desceu, ele vai descer para buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança. Amados, quando eu estou triste, muito decepcionado às vezes comigo mesmo, porque nós se decepcionamos com nós mesmos às vezes, porque nós às vezes não conseguimos cumprir algumas coisas na nossa própria vida, nós se decepcionamos com nós mesmos. E eu lembro logo desse livro. Um dia tudo isso vai acabar. Amados, no céu não vai ter Covid-19. A doença, Covid-19. Algumas pessoas estão falando em coronavírus, mas coronavírus é a família a qual esse vírus pertence. Covid-19 é o nome da doença, e o nome do vírus é SARS-CoV-2, tá? Só para você entender, eu tenho pesquisado a respeito disso aí em algumas revistas, alguns temas também na internet, em sites seguros, Inclusive, hoje, para você ter ideia,
existe 45 países em busca de uma vacina. 54 vacinas já estão em testes. O mundo inteiro está correndo para saber qual a vacina que vai produzir o melhor efeito. Ninguém sabe ainda, só Deus sabe, irmãos. Aí eu peço para você, queridos e amados irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, sabe o que eu peço para que vocês possam fazer? Orem para que esses cientistas, esses pesquisadores, essas pessoas, elas encontrem com a graça de Deus uma vacina, querido. Porque enquanto não achar essa vacina, muitas pessoas ainda vão morrer. Existe, é claro que existe alguns medicamentos que estão sendo testados, né? Cloroquina, hidroxicloroquina, né? É um nome difícil, né? Mas é essa mesmo, né? É associado a alguns outros medicamentos, tal. Agora tem um novo medicamento, o plasma, né? Que é a parte do sangue que tem lá a parte, né? A parte dos glóbulos vermelhos que produz os anticorpos. O próprio corpo, né? Olha só, o próprio corpo defende as invasões alheias. Então, querido, em nome de Jesus, ore para que se chegue, porque é algo muito desconhecido. E quando qualquer pessoa, né, não conhece o inimigo, fica difícil de saber como é que ele age. Inclusive há estudos, né? Nós estamos dentro da aula, né, também, né? Porque essa doença, essas coisas está tão em voga, né, que fica às vezes quase inevitável não comentar sobre isso. E é uma informação para você. A informação também é uma arma, né? Inclusive, eu estava também pesquisando, existe alguns estudos que essa doença, ela provoca lesões neurológicas. E a mais recente agora, descobriram que dos sintomas também é a conjuntivite. Olha só que coisa terrível, querido. Parece que algo foi projetado lá no inferno, que veio para destruir muita gente. Então, querido, em nome de Jesus, ore para que achemos, nós não, né? Eu não sou pesquisador, para que esses pesquisadores, cientistas, achem a cura dessa doença, em nome de Jesus, tá bom? Esse é um apelo que eu faço para você nesse vídeo, tá certo? Há muitas frentes aí para que possa, né? Inclusive o Brasil, através da Fiocruz, né? Está um caminho aí bem interessante, né? Bem viável, embora os recursos para a parte de pesquisa do Brasil é muito insignificante, mas eu creio que vai chegar numa cura para isso aí, no nome de Jesus, tá? Então ore para que essa causa, para que isso cesse, no nome de Jesus, né? Porque enquanto tiver isso aí, amados, nós não podemos vir para a igreja. Inclusive a minha esposa, né, tem uma enfermidade. Acredito que outras pessoas também aqui possuem alguma enfermidade que não podem estar expostas a esse vírus, né? São pessoas que estão num grupo de risco. Tem muitas pessoas aqui na igreja que estão também no grupo de risco. Então, se proteja, tá? Lave sempre as suas mãos, sempre faça o que a Organização Mundial da Saúde está dizendo, né? Fique distante uma das outras, né? 1 metro, 1,5 metro, porque, querido, essa doença não é brincadeira. Então, vamos orar no nome de Jesus, para que tudo isso passe logo, tá? Para que a gente possa voltar às nossas atividades normais, tá certo?
Na verdade, nós já estamos chegando aqui ao final, né? Vamos estar falando só mais alguns minutos, já vamos estar terminando, certo? O tópico número 2 vai dizer assim: unidos pela regeneração. Embora a regeneração ocorra com o consentimento humano, as Santas Escrituras declaram que o Espírito Santo é quem a promove realmente. Esses dias eu gosto muito assim, de pesquisar, de estudar. Eu sou um estudante afinco assim, de várias coisas. Eu gosto, né, de conhecer, né? Não sou o melhor, tal, mas eu gosto muito assim, de pesquisar, de conhecer as coisas, né? E o nosso Código Civil Brasileiro, no artigo 385, ele vai falar algo assim muito interessante para nós. Vai falar sobre o credor e o devedor. Você sabia que na nossa legislação brasileira, talvez o pastor Everton, que, né, gosta de estar estudando essas questões aí de advocatícias, vai achar interessante isso. Depois, né, você até pesquisa lá, artigo 385 do Código Civil Brasileiro. É bem interessante porque esse código ele vai falar sobre credor e o devedor. Ou seja, se eu que sou o credor estou querendo perdoar a dívida do devedor, este devedor precisa aceitar, porque se ele não aceitar, eu não posso lavrar um documento. Olha só que coisa interessante. Até a própria legislação brasileira fala a respeito disso. Ou seja, se eu ofereço, Jesus, ele ofereceu o seu perdão. Ele ofereceu, mas nós precisamos aceitar, senão não tem validade. É o que diz o Código Brasileiro, Código Civil Brasileiro, artigo 385. Vai falar sobre isso. Né? É interessante, né? Depois, né, se você quiser, né, dar uma pesquisada lá, né? É muito... e tem outros desmembramentos a respeito desse código lá também, né? E é bom nós estudarmos o código para saber os nossos direitos e também os nossos deveres, tá certo? Vamos dar prosseguimento aqui e já estamos praticamente chegando ao final da nossa aula bem interessante, né? Talvez possa ter ficado um pouquinho extensa, mas eu tenho certeza que você comente aí depois no vídeo, tal, faça perguntas, mande para o privado dos professores que são corpo docente da EBD, faça perguntas, tá bom? Vamos lá. O Espírito Santo mantém a igreja. Nós já falamos sobre isso aqui no início. Para uma edificação ser mantida, ela precisa ser o quê? Quando há edificação, por exemplo, esse prédio aqui, essa igreja, para que ela esteja de pé, é preciso uma manutenção. Às vezes nós relaxamos, amados, com a nossa vida espiritual, com a nossa vida, da nossa vida sentimental. Inclusive, em falando de vida sentimental, existe um estudo aí, né, um estudo né, mais, digamos assim, eu não conheço muito bem esse estudo não, mas o que diz o estudo diz assim, que quando o homem, não está falando da mulher, né, está falando do homem, quando o homem fica a mais de 8 horas longe da sua esposa, ele começa a sentir saudade. Achei interessante isso. Você está sentindo saudade da sua esposa, da sua família, dos seus familiares? Aí diz aqui, né? O Espírito Santo mantém a igreja.
para que isso aqui esteja mantido, é preciso uma manutenção. Que manutenção é essa? Manutenção da sua vida espiritual, querido. Casa. A Bíblia vai dizer, lá em Atos, né, não me lembro a passagem agora, mas o Atos ou Efésios, depois eu vou estar botando lá no grupo, que vai falar a respeito de que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, somos nós. Aí eu faço a seguinte pergunta para você, amados irmãos, alunos da EBD. Se essa casa, se o Espírito Santo habita em nós, nós somos a casa. Se esse Espírito, se nós damos legalidade, ele faz o que ele quer. Ou eu estou errado? E muitas das vezes cantamos, né? Senhor, essa casa é sua. Mas às vezes esta casa, querido, ela não está sendo. Ela está sendo sim, apenas verbal. Porque quando alguém está presente na casa e esse alguém, eu dou liberdade, eu dou legalidade, ele pode fazer o que ele quiser. E às vezes nós não vemos isso. O Espírito Santo mantém a igreja. Eu sou a igreja, nós somos a igreja, querido. Quem te mantém? Para que o Espírito Santo possa manter a igreja, é preciso uma manutenção. Que manutenção você está tendo diante de Deus? Aí você vai falar assim, Marcos, eu oro, eu busco, eu faço um monte de coisa, mas minha vida não sai da mesmice. Minha vida continua a mesma coisa. Querido, vou falar aqui uma verdade para você nesse vídeo. Vida com Deus não é vir à igreja. É isso aí mesmo que você está ouvindo. Às vezes nós vemos muita igreja, mas a nossa vida com Deus está muito longe. É que eu falei no início desse vídeo, nós fazemos muitas coisas, mas não demos tempo para a palavra de Deus, não demos tempo para orar. De repente, nessa questão da pandemia que nós estamos vendo aí, sabe o que está acontecendo? O pastor Everton falou isso semana passada aqui. As pessoas mudaram os seus hábitos de uma hora para outra. Você que não orava em casa, agora está orando. Você que não reunia sua família, agora você está reunindo. Você que não fazia um culto doméstico, agora você está fazendo. Você não tem como vir para a igreja, né? Tem como fazer aglomerações, não? A gente vai estar incorrendo aí, né, no erro, né? Isso é muito sério, querido. Amadurece os santos. Já falamos sobre isso. A gente vai falando e acaba, né, nós falamos de tantas coisas e passamos por esse tema aqui também, né? E o 3.2 diz assim, sustenta os cristãos. Também já falei sobre isso, né? Às vezes, querido, nós ficamos tristes porque acontecem algumas coisas na igreja e a gente se decepciona, né? Mas existe uma frase interessante de um homem, o nome dele é Jeff Bezos. Esse homem é um dos homens mais ricos do mundo. Ele é dono da Amazon, né? Talvez você já ouviu falar na Amazon, né? Depois você pesquisa aí na internet. Estima-se que a fortuna desse Jeff Bezos
está em mais de 200 bilhões de dólares. Eu disse bilhões de dólares. É um dos homens mais ricos do mundo. Ele tem tem duas frases muito interessantes. Uma das frases que me chama bastante atenção, ele fala assim: reclamar não é uma estratégia. Entende o que eu estou dizendo, amados? Às vezes você fica reclamando. Isso não é estratégia, a gente precisa tomar atitude. O que causa, outro dia eu falei para uma pessoa, sabe o que causa a depressão? Sabe o que causa a sua insatisfação? É você não tomar a atitude. É claro que você vai precisar tomar a atitude certa, dentro dos parâmetros bíblicos, dentro da palavra de Deus. É isso que causa o estresse, a angústia, o desânimo. Você não toma decisão. E essa palavra desse homem é bem interessante, né? Uma frase bem interessante: reclamar não é uma estratégia, né? Uma outra frase interessante que ele fala assim: se você não quer ser criticado, então não faça nada. Olha só que interessante, né? Se você não quer ser criticado, então não faça nada. Querido, se você não quer ser criticado, continua não fazendo nada então. Com certeza você vai ser criticado, né? Alguém vai te apontar, alguém vai te criticar, ou seja, uma crítica construtiva ou uma destrutiva. Se é construtiva, aceita, vamos crescer. Construtiva vai fazer eu crescer, mas se for destrutiva, repreende em nome de Jesus, porque aquilo vai te desanimar, né? Como dizia um filósofo, ele era filósofo e físico, né? Ele tinha uma frase bem interessante que ele dizia assim: Albert Einstein, ele era físico, né? Um dos físicos mais renomados do mundo. Talvez não vai nascer nenhum homem com conhecimento e com uma destreza. Se revelou um homem muito inteligente. Ele dizia assim: a vida é como andar de bicicleta. É preciso andar para frente e manter o equilíbrio. Interessante, né? Mas é isso, meus amados irmãos. Estamos aqui terminando a nossa aula, para que o vídeo não possa ficar extenso, tá? A conclusão diz assim: o Espírito Santo foi o principal responsável pela configuração que a Igreja de Jesus possui atualmente. Ele cuidou do corpo de Cristo e espalhou-se por todo o mundo. Depois de Atos 2, ou seja, depois que a igreja teve a sua iniciação dentro de casa, dentro das casas das pessoas, dos membros, depois da descida do Espírito Santo, que nós aprendemos semana passada com o nosso professor, pastor Everton, aconteceu no dia de Pentecoste, ou seja, o dia de Pentecoste era 50 dias após a Páscoa. Era uma festa comemorativa do povo de Israel, que eles começaram no deserto e até o período de Jesus Cristo eles faziam esta festa. Essa festa significava que eles precisariam trazer as suas primícias, e foi justamente no dia de Pentecostes que o Espírito Santo trouxe a primícia, batizando pessoas reunidas naquele tempo, naquele lugar.
Interessante, né? Bem, meus amados irmãos, essa é a lição de número 10, tá? Espero ter esclarecido aí as dúvidas, né, dos nossos alunos. Espero ter falado algo bem interessante para que você possa, né, crescer e ser edificado na palavra de Deus, tá bom? Eu tinha separado aqui algo também, né? Mas eu vou deixar aqui para uma outra oportunidade, para que o vídeo não possa ficar muito grande, tá? Então, vamos aqui orar para que possamos terminar no nome de Jesus. E lembrando, veja esse vídeo até o final, tire suas conclusões, né? Se você tem alguma dúvida, mande para o privado dos professores, tá? Ou até mesmo para mim, ou coloque no grupo da EBD, tá? Tudo que foi falado aqui foi para que você possa ser edificado. E lembre-se, edificação, lembre-se desta palavra. O Espírito Santo é que nos edifica. Amém, queridos? Essa é a lição, no nome de Jesus. Vamos orar para nós terminarmos. Deus amado, Deus querido, muito obrigado por tudo que foi falado aqui, Senhor, através deste vídeo, a qual chegará a casas, a pessoas. Que esse vídeo, Deus, possa esclarecer dúvidas, possam sanar dúvidas, possam resolver algumas situações pendentes em alguns lares, porque foi falado muitas outras coisas. Dê-nos um domingo abençoado, domingo na Tua presença, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia vai dizer que o Senhor é a nossa Páscoa, é a nossa libertação, no nome de Jesus. Amém? Amém.